Vamos lá, Perla. Isso é uma queixa extremamente recorrente que recebemos quase que diariamente em consultório, em ambulatórios, né? Então, a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre as possíveis causas, aspectos clínicos, como podemos conduzir e orientar esses pacientes que vêm com essa queixa até nós, né? E aí a gente entende que a síndrome das unhas frágeis, na verdade, traduzem algum grau de fragilidade da placa ungueal. E essa frequência a gente vem estimando, né, a literatura de forma geral, que pode afetar até 20% da população em alguma época da vida, né? E costuma ser mais frequente em mulheres geralmente de meia idade, 40, 50 anos, principalmente pós-menopausa, mas que a gente precisa compreender um pouquinho sobre a fisiologia da unha para a gente poder entender o impacto de qualquer fator que vá alterar essa sua formação. Então, vamos lá, Perlinha. Qual seria, então, a importância da gente saber como se forma a placa ungueal, qual a sua composição, para traduzir até desmistificar e evitar fake news, né, sobre a composição da unha, que muitos pacientes vêm com uma série de questionamentos e introduzindo vitaminas e minerais, coisas que não têm absolutamente nenhuma relação e outras que podem ter. Exatamente. Como é que você pode traduzir? Inclusive dizendo que ela está dura porque ela está rica em cálcio, rico e tem menos cálcio, né? E a gente sabe que o cálcio não tem nenhum papel na formação da placa. Exatamente. Então vamos entender fisiologicamente como é a unha, né? Então a unha é importante, ela é uma estrutura totalmente queratinizada, né? Então ela é formada por queratinócitos, em camadas, em lâminas, são 25 camadas compactadas, né? E ela forma uma espessura de mais ou menos de meio a 1 milímetro. E entre essas camadas, a gente vai ter lipídios entre elas, né, ceramidas, e isso é importante a gente entender, porque a gente vai ver se esses lipídios começam a derreter, começam a sumir dali, você já vê que vai ter um espaço, uma perda daquela adesão, e isso vai contribuir para a unha ficar frágil, né? Então é importante já entender isso. Isso. E a lógica também, né, amiga, que a perda de lipídio, a gente sabe que o lipídio vai reduzir a perda de água de qualquer superfície. Então, se você perde lipídio, você naturalmente perde água de um material que já tem pouca água, né? Então, a gente vê que é praticamente queratina agregada com lipídiozinho para selar entre essas camadas. A lógica é essa. Exatamente. Né? Então, da onde vem essa placa? Normalmente, ela vem da matriz ungueal proximal, a grande maioria, que fica aqui abaixo da borda, né? Da cutícula, né? Do hiponíqueo. E aí, e um terço dela vai vir da matriz distal e do leito, né? Isso. Mas basicamente é da matriz proximal. Lembrando que ela tem um crescimento para cima e oblíquo, né? Até chegar lá no final, na parte distal do leito, né? Então é importante a gente entender que ela tem esse eixo oblíquo e lembrar que ao redor dela vai ter vasos, nervos. Então, ali, se você tiver algum processo vascular, algum processo inflamatório local, tudo isso pode contribuir para uma fragilidade dessa unha. Então, a gente tem que pensar num todo, a estrutura como um todo. A lâmina está embaixo de uma pele, que está embaixo de um osso, que ali é vascularizado, né? Isso, então a lógica... compreender isso, né? Isso, muita gente entende como a unha, a placa ungueal, como um tecido quase que digitalizado, morto, mas a gente tem que entender que é o produto final de uma síntese da matriz. Então, o que está produzindo e trabalhando com alto teor metabólico é a matriz ungueal. Então, ele precisa ter nutrientes, ele precisa estar bem vascularizado, ele precisa não estar sofrendo o processo inflamatório para conseguir construir uma lâmina, uma placa ungueal de boa qualidade. Então, imaginem que esse tecido metabólico aí pode sofrer por vaso, por trauma, por inflamação e, com consequência, seu produto final, que seria a lâmina ungueal, vai vir alterada, né? E aí vamos discutir um pouquinho quais os componentes que fazem parte dessa lâmina ungueal, da placa ungueal. Porque ela fica dura, né? Porque ela fica dura. A gente sabe que tem queratina, tem um pouco de lipídio para selar, mas a gente sabe que existem alguns aminoácidos que têm um papel importante para promover ligação cruzada nessa queratina e promover um certo grau de dureza. Exatamente. Que não é o cálcio. Exatamente. Então, esses aminoácidos, normalmente, ele tem um alto teor de enxofre, particularmente a cistina. Isso. E aí você vai ter essas ligações cruzadas com a da queratina, e junto com isso a gente vai ter essa lâmina mais dura, lembrando também que a proteína da queratina das unhas ela é mais dura quando o pH está levemente ácido, né? Então isso é importante, porque se você aumenta o pH, você também está diminuindo esse endurecimento, deixando aquela unha mais amolecida,
com mais facilidade de quebrar, né? Então é importante a gente entender isso. E tem ceramidas também fazendo parte nessa composição lipídica que sela, né, que fica entre as camadas. Então, praticamente, queratina, lipídio, nessa camada lipídica a gente ainda pode ter aminoácidos contendo predominantemente enxofre, sob a sua forma de cistina, e o componente de ceramidas que vai ajudar a manter a hidratação local, sabendo que é um tecido, né? E lipídio. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero você lá.